Steve Jobs, né? Eu produzi aqui no canal um vídeo sobre o Elon Musk, o mesmo biógrafo, Walter Isaacson. Quando acabei o livro do Elon Musk, mais ou menos desse tamanho, eu embarquei na leitura do Steve Jobs. Muito boa também. Eu até, se eu tivesse que escolher, preferi o livro do Elon Musk, né? Mas também é uma baita leitura, vale muito a pena. Tive dezenas de lições de empreendedorismo, mas uma sobre dinheiro me chamou a atenção e achei que valeria um vídeo aqui para o canal. Então, vamos nessa, vou direto para ela. Mas, antes da gente começar, se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí, deixa o joinha e vamos nessa. Olha só, eu não encontrei aqui, porque esse eu li no Kindle e ainda não transcrevi, né? Mas eu tenho aqui o trecho que nele, nas entrelinhas, tem a lição que me marcou muito. Olha só, isso foi uma das fases mais difíceis da vida do Steve Jobs. Ele foi demitido, expulso pelo conselho de administração da Apple, ou seja, a empresa que ele fundou, e aí ele vai numa trajetória que ele monta a Next, depois a Pixar, né? E aí ele estava voltando, ele era ainda CEO da Pixar, e ele estava voltando para salvar a Apple, que estava passando por uma fase muito difícil. Então ele estava com uma jornada, uma vida dupla ali, trabalhando muito, e ele escreveu o seguinte: foi difícil, muito difícil. Foi o pior momento da minha vida. Tinha uma jovem família, tinha a Pixar, eu ia trabalhar às 7 horas da manhã e voltava às 9 horas da noite. As crianças já estavam dormindo. Eu não conseguia falar, literalmente não conseguia porque estava exausto demais. Não conseguia conversar com a minha esposa, nessa época a Laureen. Tudo que eu conseguia fazer era assistir a TV por meia hora e vegetar. Cheguei perto de me matar. Eu ia até a Pixar e depois até a Apple num Porsche preto conversível e comecei a ter cálculos nos rins. Corri até o hospital e eles me davam uma injeção de Demerol na bunda. E em algum momento eu expeli as pedras. Se você viu o vídeo que eu falei do Elon Musk, né, eu trouxe um trecho também que ele estava passando por uma fase muito difícil e fiz uma reflexão sobre isso, né, assim, o quanto que essas grandes histórias têm os bastidores muito duros e que muitos de nós a gente diz que quer, mas a gente fica querendo querer, né? A gente não está na hora de realmente enfrentar a parte difícil assim. A maioria das pessoas foge do desafio. Agora aqui, e esse foi apenas, apesar dele falar aqui, né, foi o pior momento da minha vida, tiveram vários outros momentos muito difíceis, tem uma lição sobre dinheiro que está nas entrelinhas aqui, e eu me perguntei muito se isso foi uma fala do Steve Jobs ou se foi uma coisa que o próprio biógrafo colocou. Como está entre aspas, eu imagino que talvez tenha sido ele, né? Que é assim, ele está contando de uma parte muito difícil da vida dele, mas no meio tem uma sensibilidade aqui, que é uma provocação, que é o seguinte: cheguei perto de me matar. Eu ia até a Pixar e depois até a Apple e comecei a ter cálculos nos rins. Ele simplesmente poderia ter falado isso. Mas o que ele falou foi: eu ia até a Pixar e depois até a Apple num Porsche preto conversível e comecei a ter cálculos nos rins. O que ele destacou? Ele estava falando de trabalho, de saúde. O que ele destacou que ele ia no Porsche preto conversível? Já eu vou dizer porquê, na minha opinião, e aqui que está a lição, tá? Mas uma outra coisa que vale a pena pontuar, primeiro que o Steve Jobs é o cara mais maluco que você pode imaginar. Se você fosse desenhar assim, já acabou de ter uma venda aqui no escritório, por isso esse barulho, não sei se dá para ouvir aí. Se você fosse imaginar, eita, segue o barulho. Se você fosse imaginar quem é o cara que pode ser CEO de uma empresa inovadora, que vai estar no mundo todo, que vai ser uma das empresas mais valiosas do mundo, pega as principais características de Steve Jobs, assim, pouquíssimas delas você diria que fariam parte do pacote desse super empresário ou empresária. Um cara muito maluco, muito pouco habilidoso com pessoas, quase bipolar, mas esse era o Steve Jobs, né? E esse cara, ele no começo da carreira dele não era ele era classificado como, vou colocar aqui, né, não são as palavras do livro, mas um cara hippie assim, né? Ele foi morar na Índia, né, não tinha muito dinheiro, era muito pouco preocupado com dinheiro, e depois ele volta, funda a Apple, e aí a história está contada, né? Pelo menos está contada aqui. Onde que eu tô querendo chegar? Não é um cara que... E depois que ele se torna empresário, né?
e que os negócios têm muito sucesso. Ele é um cara que ele sai de não se preocupar com o dinheiro, né? Mas na vida empresarial ele se preocupou com o dinheiro muitas vezes, né? A Next quase quebra, a Pixar quase quebra, ele compra a Pixar já em dificuldade, a Apple quase quebra algumas vezes. Então ele se preocupou com o dinheiro muitas vezes. Então não era aquele cara que, não, ele está dizendo que não se preocupe com dinheiro porque eu sou anticapitalista ou eu vivo à margem dos interesses sociais. Não é isso, era um cara puta empresário, né? Então esse mesmo cara, quando essa provocação vem dele, né, qual foi a minha forma de ler aqui? Pô, quando você não tem algum equilíbrio entre a sua saúde e a sua família, né, de nada adianta você ter um Porsche preto conversível. Né? Talvez por isso se preserva, né, esse sinal de riqueza aqui, pelo menos visto como, né, do ponto de vista material, né, como sociedade, por isso se preserva isso nessa descrição. Não precisaria ter aqui, né? E isso é um desafio contínuo, né? Esse equilíbrio entre saúde, vida pessoal, trabalho, e essa é a resposta que ela vai continuar sempre em aberto, né? No final da vida dele, por exemplo, ele teve câncer, aí se salvou, depois teve de novo e tudo. Na reta final ali, onde ele estava na casa dele em Palo Alto, as pessoas mais próximas foram visitá-lo, né? E a primeira filha dele, que inclusive ele tinha um relacionamento meio conturbado com ela, porque no início ele não aceitou a filha, ele rejeitou, depois ele aceitou e tal, que é a Lisa. A maior alegria dele nessa última fase da vida dele, quando ele estava acamado, muito doente e tal, é quando a Lisa, né, um dos pontos foi quando a Lisa foi visitá-lo, né? Então ele volta ali para a importância da família, né? Se não tem um equilíbrio da família, que está refletido aqui, né? Eu vegetava, eu não conseguia conversar com minha esposa, eu não conseguia ver meus filhos, eu não levava meus filhos para a escola, né? Então, eu tinha cálculo nos rins. Então, sim, na vida real, dependendo da fase da tua vida, você vai colocar mais energia nesse prato do trabalho, da conquista, né? Da construção. Mas se a gente perde muito a mão aqui, a ponto de perder a saúde, a ponto de perder a família, isso aqui foi um esforço em vão, né? Ele não vai ter valido a pena, mesmo que você esteja andando numa Porsche preto conversível, né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção do jeito que foi colocada no livro e por quem era Jobs, né, naquele momento de vida, me chamou muito a atenção, mesmo eu sendo um planejador financeiro, falando de finanças, conhecendo histórias reais de famílias e suas relações com dinheiro todos os dias, ainda assim me chamou a atenção, achei muito poderoso, queria compartilhar contigo. Espero que você tenha aproveitado também essa lição e a partir dela você tem uma excelente reflexão para lidar melhor com o dinheiro. Não sei se você concorda ou não, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e fica a recomendação de leitura, né? Essa biografia, para quem gosta de biografia, assusta um pouco porque é um livro maior, mas você vai consumir de forma muito fluida, porque é uma grande contação de histórias muito gostosa aí, com muitos aprendizados. Até o próximo vídeo, um forte abraço e antes de ir embora, deixa o like aí. Valeu!